nos louvará. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, esse texto aqui, ele relata a situação que Noé viveu no seu tempo. O povo, na época de Noé, estava em pecado. E o pecado chegou até Deus. E ali viria um juízo sobre a terra. Nós conhecemos a história. Noé recebeu uma ordem do Senhor para construir uma arca, porque havia um dilúvio sobre a terra e toda a raça humana seria destruída. As pessoas no tempo de Noé, quando começaram a ver Noé construindo a arca, acharam que Noé era um louco, era um maluco. E o texto que nós lemos fala que as pessoas davam-se em casamento, se casavam, viviam suas vidas como se nada fosse acontecer. Mas uma mensagem foi anunciada para aquele povo. Noé falou que viria chuva, que viria um dilúvio, mas o povo não acreditou. O povo continuou vivendo sua vida normal. Continuou vivendo na rotina e no pecado. Não se arrependeram. E a palavra diz assim, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Então veio o dilúvio. Por que eu estou iniciando esse estudo tratando desse versículo, dessa história de Noé? Porque essa história muito se assemelha perfeitamente com o cenário que nós estamos vivendo atualmente. O homem está em pecado, as pessoas vivem uma vida pecaminosa de erros, transgressões, desobediência a Deus, e uma mensagem está sendo anunciada. Não é mais uma mensagem que a chuva vai vir, mas uma mensagem anunciando que o mundo vai ter um fim, as pessoas vão ter um fim e existe uma solução para as pessoas. E essa solução se chama Jesus. Ele é a salvação para o homem. Igual Noé teve uma solução ali, que a solução era entrar na arca, a nossa salvação hoje é viver Jesus, é crer em Jesus. É crer que quem não estiver com Jesus nesse momento, irá se perder. Irá perder a sua salvação. Irá morrer, irá padecer. Igual o povo na época de Noé. O povo não percebeu quando Noé entrou na arca. E da mesma forma, as pessoas não irão perceber quando a igreja sair desse mundo. Só vão perceber depois, porque tudo vai mudar. E nós iremos tratar aqui como deve ser nossa posição diante do que nós estamos sabendo. A igreja ela sabe a verdade. A igreja ela tem a palavra do Senhor nas suas mãos. E muito mais do que isso, ela entende as escrituras. Ela não tem a palavra, a Bíblia, como um livro qualquer. Mas ela tem a Bíblia como uma bússola, como um manual para a vida.
e como aquela que conduz o homem a encontrar a salvação. E essa Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas mostram para nós, como servo de Deus, como devemos se preparar diante desse cenário, sabendo a verdade. Jesus, irmãos, deixou avisos em toda a palavra. Mas nós podemos aqui colocar ênfase no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações. Ele repetiu várias vezes uma frase: eis que venho sem demora, eis que presto venho, breve venho. Ele citou várias vezes esse alerta, mas esse alerta era para um povo que já tinha reconhecido ele como Salvador e que já estava andando em seu caminho. Porque o homem que está lá fora em pecado não entende essas palavras, não compreende a salvação, não compreende o que é volta de Jesus, o que é vinda de Jesus, o que é arrebatamento. Ele não entende, mas nós entendemos. E diante desse entendimento, nós precisamos tomar atitudes, tomar uma posição de preparo. Jesus falou essas palavras, esse que venho sem demora, várias vezes para preparar a igreja, para nos ensinar como estar prontos para recebê-lo na hora que ele vier. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: como se preparar para receber Jesus? Como se preparar para a volta de Jesus? E o livro de Apocalipse nos mostra como fazer isso. A primeira coisa que o livro de Apocalipse fala se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que fala o seguinte: lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar. E moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependes. A primeira coisa que precisamos fazer para se preparar para a volta de Jesus, que o livro de Apocalipse aponta, é voltar às primeiras obras. As primeiras coisas que precisamos fazer é isso, é voltar às primeiras obras de salvação, ao primeiro amor. Muitos cristãos começam sua vida de fé na alegria da salvação, mas aos poucos vão deixando de orar, vão deixando de jejuar, vão deixando de ler as Escrituras, vão deixando de evangelizar. No início, quando se convertemos ao Senhor, era uma alegria pegar as Escrituras e passar horas lendo ela, conhecendo Jesus, conhecendo mais a sua palavra, a sua vida. Fazíamos jejuns para mortificar a carne, para deixar coisas do velho homem. Orávamos horas e horas, esquecíamos até da hora a passar. Mas quando passa o tempo, é natural, que não deveria ser, que muitos perdem o primeiro amor, perdem as primeiras obras, esquecem as primeiras obras. Mas a palavra de Deus deixa claro que é importante nessa hora que prestes está para o Senhor voltar, uma das atitudes seja essa: voltar às primeiras obras. Um dos conselhos lá em Timóteo diz assim, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse versículo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ter prazer de falar de Jesus. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos anunciar as boas novas. E precisamos principalmente testemunhar com as obras em nossas vidas que Jesus vive em nós. Então é fundamental voltar às primeiras obras. A segunda coisa que precisamos fazer para se preparar para a volta de Jesus
está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 16, que diz: Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então aqui ficou claro, a segunda coisa que precisamos fazer é se arrepender. Meus irmãos, não é brincadeira. A volta do Senhor não é brincadeira. É uma coisa séria. E só irá subir para a eternidade, só irá morar na eternidade, só irá alcançar a vinda de Cristo aqueles que tiverem um coração arrependido. A palavra de Jesus é clara: arrepender dos pecados. A mensagem do Evangelho pregada por Jesus no início do seu ministério terreno foi: arrependei-vos. Foi a mensagem que ele iniciou. Arrependei-vos, está lá em Mateus 3:2. Isto será o que o Senhor quer ver em seus filhos. Todos os seres humanos são pecadores. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. E a única solução para o homem é o arrependimento, para ele alcançar a salvação. O arrependimento, irmão, nos leva à santificação. E a santificação, ela nos prepara para nos encontrar com o Senhor Jesus. Então não há outro caminho. Não há outro caminho. É fundamental nós cairmos aos pés do Senhor, chorarmos aos pés dele, colocarmos nossas vidas perante ele e falar: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu não quero voltar, Senhor, a pecar aquela situação que eu pecava, aquele ato que eu praticava. Tira isso de mim, Senhor. É importante você contar para o Senhor cada pecado. Você não pode ter, nós não podemos ter pecados de estimação, a qual cuidamos dele com carinho, a qual guardamos ele no nosso coração. Não, ele tem que ser expurgado, ele tem que ser retirado. Clamamos pelo sangue de Jesus para que possamos vencer os pecados e assim possamos alcançar a santificação e futuramente, em breve, a volta de Jesus, a salvação. A terceira coisa, o terceiro passo para se preparar para a volta de Jesus está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O terceiro requisito, meus irmãos, em preparação para a volta de Jesus, é conservar o que recebemos de Deus. Não podemos desperdiçar as bênçãos, porque recebemos ela de graça. Foi a graça de Deus que nos deu as bênçãos que estão sobre nós, a salvação, a segurança que temos em Jesus, os recursos da graça que nós temos. Não podemos desperdiçar. Vivemos uma obra de salvação, uma obra de misericórdias, uma obra de justiça, aonde o Senhor tem operado na vida de cada servo dele. Então não podemos deixar os valores daquilo que o Senhor nos deu se perder. Não podemos deixar a oração se perder em nossas vidas. Não podemos deixar o jejum se perder em nossas vidas. Não podemos deixar as escrituras, a leitura da palavra se perder em nossas vidas. Mas a palavra fala: conserva o que tens. Conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. O homem só conserva uma coisa quando se tem valor aquilo. Se você dá valor àquela determinada situação, você conserva, você zela por ela, você guarda aquilo com o maior carinho, com o maior cuidado. E da mesma forma, devemos conservar a coroa, a salvação, a qual nos foi dada com um alto preço, preço de cruz. Jesus morreu por nós, sofreu, padeceu, se sacrificou por nós. Não podemos deixar a coroa sair de nossa cabeça, a salvação sair de nossas vidas. Não podemos. Conserva o que tens.
conserva o que tens. A palavra fala assim, ó, venho sem demora, conserva o que tens, porque em breve o Senhor vai vir. Em breve o rei virá. E aqueles que não têm conservado, que não têm lutado com o Senhor, que não têm orado ao Senhor, que não têm pagado um preço ao Senhor, não vão subir. Ele vai querer ver, ele vai cobrar de nós no dia do julgamento, no dia do arrebatamento. Cada um será julgado conforme as suas obras. Então é importante, os recursos da graça nos foi dado para vencer as lutas. E dessa forma, irmão, iremos preservar a coroa da salvação. Devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Talvez seja isso que Jesus quis dizer com a parábola dos talentos, que devem ser multiplicados. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Precisamos estar atentos para não perder as bênçãos de Deus. Conserva o que tens. O outro requisito, quarto, para se preparar para a volta de Jesus, está em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O quarto requisito é guardar as vestes. As vestes falam do testemunho. Como é que as pessoas lá fora, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, estão nos vendo? Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, eles conseguem ver a luz de Cristo em nós? Guardar as vestes, falar disso, as vestes é aquilo que está em aparência. Nossas vestes é que estão limpas, alvas, como a branca lã. As pessoas ao olhar para nós têm que ver santidade, têm que ver Jesus no falar, no andar, no agir. As atitudes demonstram como você vive, como você é. Essa é a quarta posição para se preparar para a volta de Jesus. A nudez que fala o versículo, na Bíblia, ela é símbolo do pecado e da vergonha. Podemos ver lá isso em Gênesis capítulo 12, 25. Quando Adão e Eva pecou, eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha, se esconderam. Por isso o servo de Deus deve estar preparado, como alguém que se veste para sair. Eclesiastes 9, 8. Preparados, irmãos. Porque para nós, a volta do Senhor é como se fosse daqui a alguns segundos. Não é como se fosse daqui a alguns anos. Então, se um casamento está para acontecer daqui a alguns segundos, eu não posso estar relaxado, eu não posso estar despreparado com qualquer veste. Mas eu tenho que guardar as vestes nupciais, vestes de casamento, limpas, novas. É importante, como o povo de Deus, quando saiu do Egito, estava de lombos cingidos, a palavra diz. Você lembra disso? Lombos cingidos, o povo de Israel. Sandália nos pés e cajado nas mãos. Prontos para marchar. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Aquilo simbolizava a santificação, o preparo de um povo para partir. Eles sabiam que estava chegando a hora de partir. Então eles cingiram os lombos, cajado na mão, sandália nos pés. Estavam prontos, porque eles iam partir. A mesma coisa é a igreja, ela sabe que vai partir. Então ela se prepara, o servo de Deus se prepara, cajado na mão é a direção do Espírito Santo, é a palavra de Deus como direção. Sandália nos pés, o Evangelho do Senhor, o caminho de Jesus. Lombos cingidos, uma firmeza, uma postura diante de Deus. Não é o crente inconstante, uma hora está bem, uma hora está mal, mas ele está firme na rocha.
Isso significa santificação, irmãos. Somente quem for lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu. Santifique sua vida para a volta de Jesus. É fundamental. O quinto requisito para se preparar para a volta de Jesus está em Apocalipse capítulo 22, 7, que diz: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse quinto requisito é muito interessante. E ele é muito importante para o servo que quer um dia morar com Jesus. O quinto requisito é guardar a palavra de Deus. Jesus nos ensinou a examinar as Escrituras. O Senhor não falou bem assim, olha, simplesmente leia o livro, leia as Escrituras, como um livro qualquer. Mas ele deixa a expressão examinar. Examinar é uma busca constante. Examinar é você mergulhar no livro. É você ver detalhes. É você meditar nela. É você viver a palavra. Então a palavra fala, o Senhor nos ensinou a examinar as Escrituras. Está em João capítulo 5, versículo 39. Quando aprendemos a palavra, somos preparados para vencer o pecado. Como disse o salmista, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É o Salmo 119, versículo 11. Assim como o povo de Deus precisou comer o maná até entrar na terra prometida, precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus até Jesus voltar. Isso é importante. Crente que não gosta de ler as Escrituras, de examinar a Escritura, é um crente que está chamando a sua própria derrota. Nós precisamos ler as Escrituras, precisamos conhecer Jesus. E só conhecemos Jesus lendo seus evangelhos, lendo sua palavra. E ali ele vai nos revelar muito mais do que podemos imaginar ou pensar. Guarde as palavras de Deus até Jesus voltar. Meus irmãos, um dos requisitos também para o preparo da volta de Jesus, já falamos um pouco lá em cima, nos versos anteriores, mas é onde está em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A palavra aqui, o sexto conselho de preparação para a volta de Jesus é o testemunho de vida. Jesus nos deu o seu testemunho e sua palavra. A autoridade de Jesus consistia em falar o que vivia, e ele não era hipócrita como os fariseus. Ele não falava o que não vivia, ele não pregava o que não vivia. Mas Jesus era uma pregação viva, a sua vida já era uma pregação. Meus irmãos, isso é importante. O crente que quer subir para o céu, que quer se preparar para a volta de Jesus, ele precisa dar um bom testemunho, um testemunho fiel, um testemunho digno. A palavra fala de muitos falsos cristãos que serão surpreendidos no dia do juízo final por mau testemunho. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Precisamos, meus irmãos, praticar a palavra de Deus, mais que apenas ouvir. Tiago 1, 22. Mais que falar de Jesus, devemos viver segundo a sua vontade. Viva o Evangelho até a volta de Jesus. E para concluir, irmãos, não podemos achar que Jesus está demorando em voltar, porque ele não demora. Está tudo sincronizado no tempo de Deus. Ele está aguardando o tempo certo, a hora certa. Tudo vai se cumprir. A palavra de Deus fala bem assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a acham como demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3,9. A cada dia, irmãos, precisamos aproveitar as oportunidades de se preparar para a volta de Jesus. Porque em breve, muito em breve, Jesus virá e vai arrebatar uma igreja que está preparada. A todos, a paz do Senhor Jesus.